Função real de variável real. O conteúdo, função quadrática. Então, a função quadrática, ou função de segundo grau, é toda função polinomial do tipo f de x igual a x² mais bx mais c, com a diferente de zero. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola, cuja concavidade é voltada para cima, quando a é positivo, e a concavidade é voltada para baixo, quando a for negativo. Alguns pontos importantes da função quadrática são esses: os zeros da função, aqueles pontos nos quais o f de x é igual a zero, e o vértice, que é aquele ponto de mínimo ou de máximo de uma função. É claro que nem toda função quadrática possui zeros. Nem toda função quadrática tem a concavidade voltada para cima, como é esse caso. Mas toda função quadrática apresenta o vértice, que é o ponto de máximo ou de mínimo. Nesse gráfico apresentado nesse slide, o vértice é o ponto de mínimo. Então, vejamos. Quero fazer o gráfico da função x² menos 4x mais 3. Nós temos pelo menos duas maneiras para fazer o gráfico dessa função. A primeira delas segue alguns procedimentos. Determinar esses pontos importantes para o gráfico, como os zeros da função. Como eu disse, nem toda função quadrática possui zeros, mas se ela possuir, os zeros nos ajudarão a fazer o gráfico. Como determinar os zeros dessa função, então? Os zeros da função são aqueles números que resolvem essa equação, f de x igual a zero. Quando fazemos x² menos 4x mais 3 igual a zero, temos uma equação do segundo grau que é resolvida pela fórmula de Bhaskara. Aqui, o coeficiente A é 1, o B é menos 4 e o C é 3. Observem que nem sempre o A, o B e o C aparecem em ordem. O que nós temos que observar? O A é sempre o coeficiente do x². O B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara nos permite encontrar esse valor. Menos B, mais ou menos, B ao quadrado, menos 4ac dentro da raiz quadrada, dividido por 2a. Façamos as contas, então. Menos B é menos o menos 4. Então, mais 4, mais ou menos, B ao quadrado. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. 4 vezes 1 dá 4, vezes 3, 12. Então, aqui vai ficar 16 menos 12. Dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Então, 2 vezes 1, 2. O x, então, vai ser igual a 4 mais ou menos 16 menos 12 é 4, raiz quadrada de 4, 2, dividido por 2. Então, nós vamos ter um x', que vai ser 4 mais 2 sobre 2, 6 dividido por 2, 3. E um x duas linhas, 4 menos 2 sobre 2, que é 1. Então, estes são os zeros da função. São aqueles valores nos quais a parábola vai cortar o eixo x. Além dos zeros, é importante determinar o vértice. O vértice é um ponto que tem coordenadas específicas.
do vértice é da forma menos b sobre 2a. O valor de b é menos 4, então menos 4 dá 4 dividido por 2 vezes o a, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, o x do vértice é 2. O y do vértice é da forma menos delta sobre 4a. O delta é o valor de b quadrado menos 4ac. Então, b quadrado menos 4ac vai dar 4. Então, menos 4 dividido por 4. Ou seja, o y do vértice é menos 1. Portanto, o vértice tem coordenadas 2 para x, menos 1 para y. E aí, usamos essas informações para fazer o gráfico da função, então. Vejam, os zeros da função são 1 e o 3. O vértice é o ponto 2, menos 1. E aí, nós podemos usar outros pontos quaisquer, né? Por exemplo, 0, 3, 4, 3. E aí, traçar uma parábola por esses pontos. Então, neste caso, nós sabemos que o domínio da função é o conjunto dos números reais e o conjunto imagem de menos 1, incluído a mais infinito. Porque se nós observarmos, né, o valor mínimo da função está em menos 1, e aí, desse número para cima, todos os números reais maiores ou igual a menos 1 são a imagem de algum número do domínio da função. Então, escrevemos que o conjunto imagem da função é o intervalo fechado em menos 1 a mais infinito. O segundo modo de fazer o gráfico da função quadrática é pensar em termos de translações em relação à função x ao quadrado, que é a função padrão. Então, vamos lembrar, né? As translações horizontais, elas advêm desses números que nós somamos à variável x. E as verticais são aquelas causadas pelo acréscimo, né, de números que estão fora de onde está a variável x, então fora desse x ao quadrado. Então, para nós pensarmos, fazer o gráfico pensando nessas translações em relação ao gráfico da função x ao quadrado, nós temos que escrever a função que nós temos, x ao quadrado menos 4 mais x, menos 4x mais 3, dessa forma, né? Para nós vermos as translações. Quando nós conseguimos escrever deste jeito, se esse número a for positivo, o gráfico é deslocado a unidades para a direita. Se o a for negativo, o gráfico é deslocado a unidades para a esquerda. A translação vertical também. O b, se ele for positivo, o gráfico é elevado para cima, se for negativo, para baixo. Então, vamos tentar. Para início, nós temos que pensar, como nós temos que escrever esse x, algo do tipo x menos a ao quadrado, vamos pensar. O x menos a ao quadrado, pelas regras de fatoração, são iguais a x ao quadrado menos 2ax mais a quadrado. Aqui eu preciso escrever x menos alguma coisa ao quadrado. Mas isso tem que dar x ao quadrado menos 4x. Esse mais 3 que aparece aqui, como ele é número, vamos deixar para analisá-lo depois. Agora, nós começamos a comparar essas respostas, ó, x ao quadrado e x ao quadrado. Ok. Quem deve ser o número a para que o 2ax fique igual a 4x? Então, a gente já sabe, né, que o nosso a tem que ser 2. Se substituímos o a
por 2, então nós escrevemos, né? X menos 2 ao quadrado é x ao quadrado menos 4x mais 4. Ok? Mas a nossa função não é x ao quadrado menos 4x mais 4. É x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o que nós fazemos? Colocamos o x ao quadrado menos 4x mais 4, que calculamos aqui. Só que para dar 3, nós temos que tirar 1. É assim que nós fazemos. O x ao quadrado menos 4x mais 4 é o x menos 2 ao quadrado menos 1. Então, agora sim, estamos com aquele formato. O que nós concluímos aqui? Nós concluímos, então, que a função x ao quadrado menos 4x mais 3 é a translação horizontal, né? Então, vai 2 unidades para a direita, quer dizer, pega essa função x ao quadrado, né? E vai 2 unidades para a direita e 1 unidade para baixo. Assim. Então, lá, a função x ao quadrado é essa linha pontilhada em azul, né? Quando nós pegamos cada pontinho, né, e deslocamos 2 unidades para a direita e 1 para baixo, nós vamos encontrando, ó, esse ponto, 2 para a direita e 1 para baixo, nós vamos encontrando os pontos desta nova função. Então, vejam, a linha em vermelho apresenta o gráfico da função x ao quadrado menos 4x mais 3.